estamos começando o programa Diana Zortica, né? Numa época assim de muito aconchego, bastante frio. Então, no programa de hoje eu convidei o Thiago Dimmer, que é secretário adjunto de Comunicação do Estado, que está falando sobre a campanha do agasalho lançada recentemente. E também aqui na Câmara Municipal de Vereadores, eu conversei com o vereador e também presidente da Câmara, o vereador Walter Naugenstein, que também fala sobre a campanha do agasalho lançada pela Câmara e tantos outros projetos e participações da Câmara, né, na nossa grande e querida, alegre cidade de Porto Alegre. Então, acompanhem que estamos começando agora. Andrea Bocelli, o tenor mais amado no Brasil e no mundo, retorna ao país e se apresenta pela primeira vez em Porto Alegre no dia 23 de setembro no estádio Beira-Rio. Garanta seus ingressos através do site oficial uhu.com. Grupo Zafari, com você em uma noite inesquecível. Realização Dançar Marketing. É chegada a época da busca começar. Dos fundos dos armários, cabides e gavetas, é onde se escondem blusões, meias e jaquetas. Toda roupa que achar para muitos vale ouro. Sempre é hora de doar, dividir o seu tesouro. Participe da campanha do agasalho, Governo do Estado do Rio Grande do Sul. E agora nós estamos aqui na Secretaria, né, de Comunicação do Estado. Eu vou conversar com o secretário adjunto, né, de Comunicação do Estado, que é o Thiago Dimmer. Thiago, tem uma campanha linda aí, que é a campanha, né, do agasalho, que todo ano é feita, a comunidade toda se manifesta, colabora, tanto a comunidade para as pessoas, também em relação aos pets, né, que tem muito cachorro na rua também passando frio. Como é que está sendo essa campanha, esse início de campanha desse ano? Bom, primeiro, um olá a todos aí, muito obrigado por esse espaço, né, Diana? Porque é importante a gente divulgar a campanha do agasalho, é uma campanha que todos os anos tem esse propósito de ajudar as pessoas que mais precisam. É uma campanha feita, em primeiro lugar, pela primeira-dama, a deputada Maria Helena Sartori, em conjunto com a Defesa Civil, que trata de toda essa logística dos agasalhos e dos itens para as pessoas que mais precisam, e também em conjunto aqui com a Secretaria de Comunicação do Estado, que todos os anos busca parcerias para a gente colocar em pé essa campanha. Então, esse ano a gente traz aí a ideia de um piratinha que busca um tesouro, né, dizendo que o guarda-roupa da gente esconde verdadeiros tesouros. Verdade. Então, para a gente, muitas vezes a roupa não tem tanta importância, mas para quem sente frio, ela tem muita importância. E trazendo essa ideia lúdica do pirata, mostrando também o quanto a gente precisa de roupas infantis, porque as famílias acabam passando de um para o outro, para o primo, para o irmão, ou para os amiguinhos, ou às vezes até vendendo, né? Tá muito na moda se vender roupa usada, e esses brechós de roupas infantis. Então a gente acaba recebendo poucas roupas. E isso é fundamental, a gente receber roupas infantis. Se não quer dar aquela roupa que custou um pouco mais cara, mas acho que é importante ter essa consciência, compra uma roupinha, doa a roupinha infantil. E também outros utensílios, como materiais de higiene, né, alimentos não perecíveis. A gente teve agora aí um problema com chuvas e vendavais no estado, muita gente ficou sem ter onde morar, então isso é fundamental. E só tenho a te agradecer por esse espaço para a gente divulgar a campanha do agasalho. Imagina, né, Thiago? Acho que a gente tem até uma certa obrigação de fazer uma matéria assim, tipo, utilidade pública, né, para a comunidade toda assim, né, se emocionar com essa campanha, né, que eu já vi dizer assim, ó, para personal stylists, se tu tem uma roupa no teu closet, no teu guarda-roupa, que tu não usou há um ano, né, tu não vai usar mais, né? Diz que tem isso, assim, se tu tá a roupa guardada, acha que vai usar, mas não usou dentro de um ano,
pode tirar que não vai usar mais. Isso é mais das mulheres, né? Os homens acabam, às vezes, achando uma roupa lá e reutilizando. Mas é importante entender que tem muita gente precisando e que está fazendo um frio rigoroso. Muito se falou que talvez não fosse fazer tanto frio, mas está fazendo um frio rigoroso, tem muita gente que precisa e a gente tem aí a agradecer também a solidariedade de todos. O governador também sempre fala o quanto é importante todos estarem unidos pelo bem do Estado, pela solidariedade, todo mundo trabalhar em equipe. Então isso aqui é fundamental. E um dia, quais são os pontos, Tiago, de arrecadação? Onde é que as pessoas podem deixar as roupas, cobertores, produtos de higiene, enfim, alimentos, né? Isso, a gente tem a parceria com o Zafari já há muitos anos, então as lojas do Zafari, né, os Bourbons também, todos os órgãos públicos, algumas prefeituras do interior também ajudam e tem lá os seus pontos de coleta. Tem a central de doações, que fica no centro administrativo do estado, que também recebe essas doações. E esse ano estamos também em todos os órgãos ligados ao SESC, né, todos os locais do SESC no estado também estão recebendo essas doações. Então é bem fácil doar. E sempre a gente tem alguma coisa que não vai usar mais, né, Tiago? Sempre tem um tesouro guardado lá, que a gente acaba não dando muita importância, mas para quem sente frio é bem importante. Às vezes a gente guarda um pouquinho, né? Agora é inverno, a gente come a feijoadinha a mais, sempre tem aquela roupinha que não serve mais também, né? E lógico que seja também em bom estado, né, Tiago? É importante que seja em bom estado também. Tem algumas dicas importantes, por exemplo, quando vai se doar um sapato, que esse sapato fique, né, amarrado ali no cadarço. Se não tiver cadarço, colocar numa sacola os dois, porque como são muitas doações, eles podem acabar se perdendo e depois não vai ter utilidade. Olha, falou de cadarço, agora lembrei que eu tenho 2 tênis e eu comprei agora, semana passada, um tênis novo e tenho 2 lá agora para doar. Pronto, já vou começar por mim. Que legal, que legal. Obrigado. Não, obrigada a você, Tiago, também, por estar aqui divulgando com a gente. E vamos lá, né, gente? Vamos amolecer o coração. A gente que tem todo o conforto de casa, que tem o luxo de poder, muitas vezes, chegar e tomar um vinho bem gostoso que aquece o nosso corpo, nossa alma, em ótima companhia, uma lareira, um banho quente, né? Uma boa meia, um bom pijama, né, Tiago? Tudo isso é útil, né? E a gente sempre tem aquela pecinha que não vai usar mais, ou ficou menor, ou do filho que não quer mais, os calçados mesmo. Eu acho que está aí uma grande oportunidade de até fazer uma limpa. Diz que quando a gente limpa, né, os armários e as gavetas abrem espaço para coisas novas, para renovação, né? Sem dúvida, e ainda mais ajudando quem está precisando, ajudando o próximo. Então é fundamental e o governo como um todo só tem a agradecer a quem faz a sua parte. E como diz aí o nosso slogan, a nossa marca do governo, né, todos pelo Rio Grande. Então é importante que as pessoas estejam unidas nesse propósito. Que bom, então. Saúde e sucesso para você e para todos que estão nos assistindo aí. Um inverno bem quentinho para todo mundo, né? Obrigado e um abraço a todos. Andrea Bocelli, o tenor mais amado no Brasil e no mundo, retorna ao país e se apresenta pela primeira vez em Porto Alegre no dia 23 de setembro no estádio Beira-Rio. Garanta seus ingressos através do site oficial uhu.com. Grupo Zafari, com você em uma noite inesquecível. Realização Dançar Marketing. É chegada a época da busca começar. Dos fundos dos armários, cabides e gavetas, é onde se escondem blusões, meias e jaquetas. Toda roupa que achar para muitos vale ouro. Sempre é hora de doar, dividir o seu tesouro. Participe da campanha do agasalho, Governo do Estado do Rio Grande do Sul. Pois é, gente, mais uma vez nós estamos aqui na Câmara Municipal de Vereadores de Porto Alegre, que é sempre um prazer, né? Tão gostoso conversar com o presidente daqui da Câmara, o vereador Walter Naugenstein. E, Walter, eu te acompanho, eu gosto de levar o meu público, né? Porque eu não sou política, mas eu sou ativa também na sociedade.
E agora, junto a essa matéria com o Thiago Dimer, né, da Comunicação do Estado, junto à campanha do agasalho, a Câmara também lançou a campanha do agasalho. Como é que foi? Como é que está sendo? Nós temos, primeiro, isso se insere numa outra programação que é um pouco maior, que tem a ver com solidariedade. Nós organizamos aqui na casa uma campanha de vacinação, em primeiro lugar. Acertamos com o secretário municipal da Saúde que transformaríamos um ambulatório aqui. A gente tem 3 médicas, normalmente atendem só o Poder Legislativo, tem 600 servidores aqui, que nós abriríamos um posto de saúde nesse período da vacinação aberto ao público. Né? Eu vi mais de 200 garis vão ser vacinados aqui, né? E aí nós trouxemos os garis para cá, que são pessoas fundamentais na cidade. A gente às vezes não se apercebe, só se apercebe dos problemas quando eles acontecem, né? E da dimensão do tamanho deles. Vá que Porto Alegre fica uma semana sem varrição, por exemplo, para a gente ver o quanto, infelizmente, nós como povo ainda estamos mal educados com relação à preservação da cidade. Né? A cidade se tapa de lixo, de resíduo, de plástico, de tudo isso. Então os garis, eles fazem esse serviço fundamental. E esquecidos, infelizmente. Né? É importante que eles estejam bem de saúde, não estejam resfriados para trabalhar, né, com eficiência. Estão na rua, estão no sol, estão na chuva, no frio, na serração, enfim, em tudo que é momento. E a gente lembrou de dirigir para eles esse nosso trabalho. E estamos, junto com isso, retomando aquilo que se faz todo ano, que é a campanha do agasalho aqui também no Parlamento, né? Colocar espaços aqui para que as pessoas possam trazer agasalhos, enfim, a gente já sabe o que é, e ajudar nesse propósito que é tão bonito e que é tão importante de se lembrar que outras pessoas precisam. Né? Tem muita subhabitação em Porto Alegre em condições que 90% mais do que 90%, eu acho, das pessoas não imaginam. E a gente que é vereador da cidade, que tem obrigação de andar por todos os cantos de Porto Alegre, conhece, infelizmente, realidades muito difíceis, né? Trágicas, seja lá nas ilhas, seja na zona norte da cidade, seja ali na saída de Porto Alegre, ou na divisa com Viamão. Aonde a gente for, infelizmente, vai encontrar locais de subhabitação, de casas com as pessoas, infelizmente, numa situação que ainda não é digna. Né? Por que eu digo ainda? Porque a gente deseja que todo mundo tenha uma condição melhor. Com sujeito, por exemplo, nesse período de inverno aí, com as paredes abertas praticamente. Né? Tem casa em Porto Alegre que é feita com ripa de madeira, que as pessoas têm um catrizinho que não é uma cama para dormir, comem em fogão que às vezes é inclusive de latão, por incrível que pareça, mas tem, óbvio que tem isso, né? E cada um fica preso, parece, no seu mundo, no seu universo e não enxerga. Então é importante lembrar dessas pessoas e tentar estabelecer uma corrente de solidariedade. É isso que a gente, mais uma vez, está fazendo. E fica bacana essa campanha com vocês. Então, as pessoas em casa que tiverem disponibilidade podem trazer aqui para a Câmara. Podem trazer aqui na Câmara, deixar aqui, né? Edredons é uma coisa importante. Obviamente que roupa também, mas calçado, né? Meias, né? Calçado de criança é uma coisa importante, sabe? Gente que, enfim, de novo, vai em creches comunitárias, às vezes vê que um tênisinho, uma botinha, uma coisa assim faz falta. E os filhos da gente normalmente usam pouco essas coisas e elas ficam praticamente novas, porque o pé da criança cresce rápido, mas tem que dar utilidade a isso, né? Fazer a roda girar, fazer a roda da solidariedade girar. É verdade. Vereador e presidente aqui da Câmara, segurança pública, como é que está essa função? Porque está todo mundo assim naquela briga, aquela discussão, muitos assaltos, muitos acidentes. Tá uma coisa, parece meio sem fronteiras, assim, né? Meio sem lei, né? Porto Alegre tem hoje um dos maiores números da correlação entre população e homicídios. É um dos maiores números da sua história. Está chegando aí quase a 36, 37, depende do indicador, mortos por 100 mil habitantes. E o aceitável não é nem 10. Dos países desenvolvidos é menos de 5. Em alguns lugares, obviamente, se aproxima a 1, a 0. Então a gente precisa mudar isso. Né? Precisa mudar o sistema penal brasileiro. Essa banalização que houve do crime, das condutas, na verdade, ilícitas de um modo geral. Né? É preciso se resgatar tudo isso. É preciso se consertar essas coisas. É preciso se resgatar valores. E a gente está envolvido nisso também
fazendo aqui seminários, mobilizando na parte prática as comunidades em audiências públicas, trazendo lá a Polícia Civil, a Brigada Militar, grupos de WhatsApp, animando essas questões. E agora, no dia 3 de agosto, a gente está organizando desde o início do ano um grande seminário, um pacto pela segurança, esse ano de eleição nacional. Essas coisas têm que mudar a partir de Brasília. E nós confirmamos essa semana agora a vinda do ex-presidente do Supremo Tribunal Federal, o ministro Nelson Jobim, para fazer a palestra de encerramento, juntamente com o ex-chefe de polícia de Los Angeles, nos Estados Unidos. Então vai ser um grande evento, através da nossa Escola do Legislativo. Estamos envolvendo o mundo acadêmico, as faculdades, a OAB, o Ministério Público, e queremos fazer um grande evento. E eu quero desde já convidar as pessoas a se informarem e estarem aqui conosco, né? Acadêmicos, estudantes de direito. Vão estar aqui desde amanhã até a noite, vários painéis com o presidente da OAB Nacional. Nós estamos tentando trazer o juiz Marcelo Bredas, do Rio de Janeiro, que é um dos responsáveis pela Operação Lava Jato, para um painel. Nós estamos trazendo grandes expoentes do Ministério Público, da advocacia brasileira, da justiça brasileira, inclusive educadores, para falar sobre uma outra questão que deve interagir com a minoração no médio prazo desses indicadores de violência e de criminalidade, nesse grande seminário no dia 3 de agosto, que vai da manhã até o final da tarde, aqui na Câmara Municipal de Vereadores. Aqui na Câmara, aberto ao público? Aberto ao público, né? E valendo inclusive para horas curriculares, para estudantes, vão receber um certificado no final do seminário, e isso integra o currículo acadêmico, o currículo escolar. Que bacana. Walter, eu sempre... Desculpa a intimidade, Walter, porque eu conheço o Walter há tanto tempo, vereador, presidente, enfim. Você está tão engajado na questão da nossa cidade e você percorre, você está vendo o que precisa, né, os defeitos, as carências. A questão de Wi-Fi, que muita gente também pergunta, a internet, porque hoje em dia é quase uma obrigação ter numa cidade, né? Ou em alguns pontos, algumas entidades, enfim. Cidade precisa caminhar para isso, eu luto para isso, né? Que todo lugar tenha Wi-Fi. Isso é uma ferramenta de cultura, de diversão, e pode ser de aprendizado também, certamente que é. Então a gente garantir nos espaços públicos um Wi-Fi de qualidade é algo fundamental, nas praças, nos parques, na orla, no mercado público, no Largo Glênio Pérez, enfim, aonde for. E eu fiz um projeto indicativo, cobro muito do Executivo Municipal, isso fica a cargo da empresa municipal de dados, que é a Procempa, mas eu estou lutando, continuo lutando para que Porto Alegre seja uma cidade livre, com Wi-Fi livre. E mais acompanhar essa evolução do mundo, né? Claro. E seja uma cidade, eu presidi no ano passado, agora porque eu estou presidindo aqui a Câmara, não tenho tempo para isso, mas eu continuo, mesmo na presidência, levando adiante uma atitude, uma iniciativa de lutar para que a nossa cidade seja uma das capitais brasileiras da inovação e da tecnologia. Desde 2000, quando eu fui o mais jovem candidato a prefeito de Porto Alegre, já faz um tempo, eu luto pelo T da tecnologia, né? Falando de 7 setores lá naquela época, há 18 anos atrás. Né? Falando de biotecnologia, de aviação civil, de novos materiais, de hardware, de software, de telecomunicação. Isso está aí. Né? Telecomunicação, por exemplo, celular nosso, a cada 6 meses ele dá um salto tecnológico. E enseja novas tecnologias como o WhatsApp, por exemplo, que não existia antes e agora não é mais nem linha de escada, o que as empresas de telefonia chamam over the top, né? Tá acima da telefonia convencional. E Porto Alegre tem grandes hospitais, a nossa Santa Casa, que é referência, o Moinhos de Vento, o Hospital de Clínicas em ampliação, pode liderar e já está liderando pesquisa médica, é importante estimular isso. Então, tudo isso, uma cidade tecnológica e uma cidade inovadora, é o contrário de uma cidade que é hoje o que nós recebemos até então, né? Que é uma cidade burocrática e rançosa, atrasada e depredada. Então, a gente precisa mudar isso. Para mudar tem que, primeiro, na minha visão muito particular, desesquerdizar. Né? Mas isso é uma luta. Depois criar um consenso de liberdade econômica dentro de parâmetros como o do respeito ao consumidor e fugindo de monopólios, por exemplo, para ter competitividade. E estimular a diversidade na cidade, estimular o desenvolvimento econômico, estimular as novas empresas de startups e outras coisas nesse sentido, fazer com que a juventude que está se formando primeiro queira se formar, queira continuar na escola,
Que consiga também, né? Consiga, e que depois formada, que não precisa ser só numa universidade, tem cursos técnicos que podem qualificar muito para a vida, e que depois tem espaço no mercado de trabalho. Né? E se for uma cidade rançosa, que pensa só em corporações, no serviço público, com a visão anti-empreendedora, anti-desenvolvimentista, nós não vamos ter mercado para essa juventude. E aí a gente vai chegar no ponto que a gente está hoje. Né? Uma cidade que infelizmente veio se degradando, que está hoje suja, que está velha, que está pichada, que não tem mais um monumento histórico íntegro. Abandonada. Abandonada. Eu vejo Porto Alegre abandonado. E eu luto muito para tentar mudar isso, né? Mas eu acho que é uma luta que tem que continuar. A gente só para quando a luta tiver terminada, e ela falta muito para terminar ainda. Pois é. Presidente, tem essa questão também do aumento do IPTU, né? Você acha que se aumentar o IPTU vai resolver o problema da cidade também? Não, porque já se paga impostos altos, caríssimos, IPTU, IPVA, tudo, né? Você tira uma nota hoje, amanhã já está recebendo um boleto do contador, que tem que pagar GPS, INSS, mas não sei o quê, mas muitas taxas, né? Muitas tarifas. Você acha que se aumentar o IPTU, como tem a proposta da prefeitura, que o povo, não está, a comunidade, o povo não, a comunidade, né, está se manifestando contra, você acha que vai resolver? Eu acho que também não resolve, né? Diana, qual é a sua opinião? A minha opinião como parlamentar é que nesse momento não há mais espaço para aumento de imposto em esfera nenhuma, né, para aumento do custo do Estado em esfera nenhuma. Eu, muito recentemente agora, acabei me envolvendo numa polêmica que eu considero fake news. Vou aproveitar esse momento para falar disso. Pode falar. Eu assumi aqui no dia 1º de janeiro e desde então tenho promovido os mais diferentes cortes e inovações que eu poderia, a partir da minha experiência, promover aqui dentro. A gente reduziu a frota de carros em 50%. A gente instalou uma usina de energia solar que reduz a conta de luz em 30%. Eu estou fazendo um redesenho administrativo que eu vou diminuir a estrutura administrativa em 20%, as unidades administrativas. Os quadradinhos, aqueles que tem num organograma, porque tem gente que é um funcionário só numa área e ele é o chefe dele mesmo, então a gente vai reduzir isso. Vou cortar funções gratificadas, é um processo que está em andamento, em construção, até o final da minha gestão aqui, em 1/3 das funções gratificadas. Coisas que para frente vão ficar como economia e aquilo que a gente já tem de economia hoje. Assinei com o desembargador Thompson Flores aqui no TRF4 um programa de papel zero para eliminar o fluxo de papel aqui dentro, fazer só processo eletrônico. Só isso é uma economia de R$2 milhões. Imagina. Aí eu negocio o dissídio. E no dissídio eu digo não para 16 itens, porque o presidente da casa é quem negocia. E concedo aos servidores 2. Um é uma reposição no Vale Alimentação, pela perda da inflação, que deu R$3 no Vale Alimentação, que era 27, foi para 30 o Vale aqui, que os vereadores não têm. R$30 por dia, os servidores têm um Vale Alimentação, como muitas empresas têm também. Né? E os vereadores, e aos servidores, uma reposição da inflação dos últimos 12 meses de 2,76%. 2,76%. Isso deu, em números absolutos, R$13.500 para todos os vereadores, todos os 36. Por quê? Porque dá de reposição de inflação R$370 no salário. 370. Eu economizei nessa minha gestão até agora mais de R$20 milhões. Acredito. E nós estamos falando em R$13 mil. Então a diferença é absurda. Nossa. Aí eu pego um jornalista que liga para cá e diz: olha, eu quero saber a respeito do aumento. E essas coisas se espalham nas redes sociais. Né? E a gente não tem espaço depois para repor as informações como elas têm que ser. Eu chamei isso de fake news e vou chamar de novo. Né, porque eu tenho a responsabilidade de fazer as coisas corretas e ser justo. E sendo justo, inclusive, não ter medo de tomar decisões que considere, no meu discernimento, nos meus valores, justas. Mesmo se for, de quando em vez, contrariando eventuais sensos comuns. Eu sei que no cômputo geral, todas as racionalizações, as diminuições, as despesas vão ao encontro daquilo que o cidadão brasileiro quer e que eu quero como político. Uma estrutura menor, mais enxuta, mais eficiente e que respeite e represente a sociedade. E tu colocar tudo isso, que constrói um universo inteiro, cotejar com algo que é ínfimo e que é justo, porque era uma reposição de, volto a dizer, 2,76, que todo trabalhador tem direito, que está na lei, que é legal. E que as categorias todas fazem dissídio. A luz, quanto que aumentou para todos os trabalhadores? Né? A energia, a gasolina,
O supermercado, será que foi 2%? Qualquer coisa é, no mínimo, nesses últimos 12 meses, 12, 13, 15. Então, eu que acredito nas ferramentas do desenvolvimento econômico, não acredito no arroxo como uma ferramenta de economia, né? Se pudesse, dentro de novo desses parâmetros de responsabilidade fiscal e todas as outras, permitir que todo e qualquer trabalhador tivesse a sua dignidade respeitada, assim faria como fiz em relação aos servidores daqui. E por último, afirmar que os vereadores de Porto Alegre têm entre as 27 capitais brasileiras, 27, o 26º menor salário. Imagina. Né? Nós trabalhamos aqui de segunda a segunda, final de semana, 10, 12, 15 horas por dia. Eu trabalho das 8h30 da manhã até meia-noite, às vezes vou além disso. Trabalho no mínimo 10, 12 horas por dia. E, de novo, tenho que ter uma dedicação exclusiva. Tenho 3 sessões por semana, discutimos os temas mais importantes de uma das mais importantes capitais do Brasil, que é, por sua vez, uma das mais importantes cidades do mundo. Né? E tem que ter esse senso raso comum. Tem que trabalhar de graça. Sim, meu amigo, mas no final do mês? Não tem que ter uma vida na babesca. Nosso salário aqui, por exemplo, é 1/3 do salário de um promotor de justiça. 1/3 de um salário de um juiz. Eu, se tivesse na minha advocacia privada, ganhava, no mínimo, 2, 3 vezes. Mas é uma opção que fiz para estar aqui. Agora, ninguém pode também, por fazer essa opção, ser obrigado a, como no senso comum, as pessoas querem trabalhar de graça. Mas não existe isso, né? Então, de novo, tomei uma medida que acredito que foi criteriosa, que teve por base a equidade e a justiça. Tomaria de novo. E nós estávamos falando do que tu me perguntou mesmo? Não, e além de tudo isso, todo esse trabalho, ainda todo mundo tem sua vida pessoal, suas esposas, seus filhos, enfim, não é? Mas essa questão dos impostos, né, do IPTU e tudo mais, mas tem muitas novidades por aí. Deixa eu te falar do IPTU. Acho que não tem espaço para aumentar. Eu sei que isso é um desejo do governo, do prefeito. O que eu falei que não tem espaço para aumentar é uma posição minha. Eu, como presidente da Câmara, serei o último a votar na votação e vou garantir a absoluta imparcialidade do plenário. Mas o governo encaminhou dessa forma. Eu tenho uma outra visão de cidade, eu dinamizaria a economia da cidade e eu acho que aumentar imposto é tirar mais leite de uma vaca que é moribunda já, né, que não dá mais. Já está com a teta seca, né? Totalmente seca, e acreditar que há uma injustiça, que tem gente que pode pagar muito mais em Porto Alegre, não é verdade. As pessoas, de novo, não têm essa liquidez, vivem com dificuldade e o Estado tem que adaptar as suas possibilidades às possibilidades das famílias, às possibilidades das pessoas. É verdade. Presidente, a Revolução Farroupilha, temos aqui um livro maravilhoso. Então, eu gostaria que o Luiz mostrasse aqui a capa para nós, né, do Luiz Coronel. Revolução Farroupilha, 20 de setembro, é uma data comemorativa para nós, né? Essa casa, entre outras coisas, tem um teatro aqui e tem uma programação cultural. E nós escolhemos fazer uma obra que contasse um projeto Porto Alegre na História. E escolhemos para inaugurar esse projeto a Revolução Farroupilha, que é um episódio histórico nosso do Rio Grande do Sul e que tem uma parte importante acontecida aqui em Porto Alegre. Inclusive o nome da nossa cidade, que ela traz no brasão, Leal e Valerosa, tem a ver com um episódio da Revolução Farroupilha. Então a gente procurou, encontramos a obra do Luiz Coronel com o Danúbio Gonçalves, que é um grande pintor também. Ali atrás do mercado público, entre o mercado e a estação do Transurb, tem um painel belíssimo que está ali, da Revolução Farroupilha, que é do Danúbio Gonçalves. E nós vamos numa parceria com a Secretaria Municipal da Cultura e com o Executivo Municipal fazer um espetáculo musical que nós queremos levar para a cidade, para o povo de Porto Alegre, que é um espetáculo musical da Revolução Farroupilha. Estamos trabalhando para isso e... Já tem data marcada? Vai ser apresentado no dia 20 de setembro à noite. Que é a data mesmo, oficial. A data da Revolução Farroupilha, à noite, em um local que nós ainda vamos definir, mas que eu quero que seja aberto, nós vamos estar fazendo a apresentação desse espetáculo. Que bacana, tão bom, tão gostoso conversar com o presidente aqui da Câmara de Vereadores, né, e também vereador. Walter, para encerrarmos, estou sabendo aí, não sei se de primeira mão ou não, né, pré-candidato, deputado federal, como é que está a tua vida política daqui para frente?
Bom, Diana, Podemos lançar isso já? Não? Como é que tá? Estou trabalhando para isso. Eu trabalho duas coisas. Eu trabalho o movimento liberal conservador, que muitas pessoas não sabem o que é. É uma ideologia que coloca em primeiro lugar a liberdade do indivíduo, a sua vida, as suas escolhas, e logo em seguida a preservação, a conservação dos melhores valores da nossa sociedade. Do respeito, da tolerância, da democracia, da estabilidade, da segurança jurídica, da estabilidade econômica. Então, essa é uma ideologia que no Brasil é muito pouco falada. E eu tenho pregado a respeito dela e tenho dito que é preciso que pessoas que pensam assim tenham representação política. E a segunda questão eu sou vereador há 3 mandatos aqui. E contribuo e busco contribuir com uma política melhor. Como toda e qualquer pessoa, eu tenho o desejo e a vontade de galgar outros postos. Claro. E acho, pedindo perdão aqui pelo pecado da falta de modéstia, que eu posso contribuir nesse momento em Brasília. Com certeza. Com a minha visão sobre a cidade. Mas aí nós não vamos perder você aqui. Você vai embora para Brasília? Mas Para resolver os nossos problemas aqui. Eu gostaria de ser um deputado federal de Porto Alegre. Porto Alegre é uma cidade com 1,5 milhão de habitantes e precisa de ter uma representação forte em Brasília, lutando pelas coisas daqui, buscando recursos para a nossa cidade, desenvolver projetos aqui na nossa cidade, representar politicamente a nossa cidade na capital federal. E é só um passo a mais, porque eu quero no futuro, de novo, estar muito dedicado aqui à nossa cidade. Eu acho que gostaria muito de ter essa experiência e depois, a partir dessa experiência, poder voltar para cá e quem sabe no futuro, aí amanhã depois, até me candidatar a prefeito. Se eu não conseguir isso, não tem problema nenhum, eu sigo outro caminho na vida, vou para meu escritório de advocacia, vou advogar com muita humildade e aceito o caminho que o destino me apresentar. Que é histórico de advocacia de direito, já é um histórico familiar, né, Walter? E eu aqui te agradeço, né, nos receber mais uma vez aqui na Câmara de Vereadores. Obrigada por esse tempo, né, valiosíssimo do Walter, tá aí com tantos compromissos, né, nos recebendo aqui para tantas informações que a gente quer manter o pessoal, a comunidade, os nossos telespectadores sempre informados. E você é uma pessoa que está circulando sempre para a nossa cidade, para as nossas ruas, enfim, de norte a sul, leste a oeste, você está sempre presente. Então é importante que a gente traga, né, esse tipo de informação para o nosso público. Muito obrigada mais uma vez. Eu te agradeço, obrigado. É sempre uma satisfação te rever, estar contigo, com a tua equipe, com o nosso querido Luiz, que está ali atrás da câmera. Enfim, com todos vocês que estão nos acompanhando. Muito obrigado. Obrigada a você. Andrea Bocelli, o tenor mais amado no Brasil e no mundo, retorna ao país e se apresenta pela primeira vez em Porto Alegre no dia 23 de setembro no estádio Beira-Rio. Garanta seus ingressos através do site oficial uhu.com. Grupo Zafari, com você em uma noite inesquecível. Realização Dançar Marketing. É chegada a época da busca começar. Dos fundos dos armários, cabides e gavetas é onde se escondem ilusões, meias e jaquetas. Toda roupa que achar para muitos vale ouro. Sempre é hora de doar, dividir o seu tesouro. Participe da campanha do agasalho. Governo do Estado do Rio Grande do Sul. Então estão aí, né, as informações do programa Diana Zortica de hoje. Espero que vocês tenham curtido e que vocês também participem, né, dessas campanhas maravilhosas. Campanha do agasalho, campanha por uma Porto Alegre melhor, por uma Porto Alegre mais limpa, né? Se a comunidade não se mover para fazer a sua parte, né, não vão ser os políticos que vão conseguir fazer sozinhos também. Eu acho que assim todo mundo tem a sua participação nesse projeto, que não é um projeto individual, e sim um projeto comunitário. Obrigada pela audiência e obrigada aos nossos apoiadores, Academia Bioativa Bela Vista e Zafari, né? Que o Zafari está com uma campanha maravilhosa, que em setembro vai estar aí Andrea Bocelli. Maravilhoso, né? Uma campanha que o Zafari está patrocinando. Então, vamos fazer essas reservas já, porque a gente vai se encontrar por lá. Obrigada e até a semana que vem.